E o entrevistado de hoje, dentro da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís, é o deputado federal Duarte Júnior. Mais uma vez está aqui com a gente Rodrigo Bonfim. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia a você. Também bom dia ao Ronaldo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e bom dia ao candidato. Bom dia, Ronaldo Rocha, do Portal Imirante, esteve com a gente ao longo de todas as entrevistas. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao nosso candidato. Bom dia aos ouvintes da Mirante News e quem nos acompanha aí também pelo canal no YouTube. Duarte Júnior tem 37 anos, natural do Rio de Janeiro, formado em Direito, professor universitário, atualmente deputado federal no primeiro mandato. Anteriormente foi deputado estadual, chegou a ser presidente do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON. Segunda vez que Duarte disputa a Prefeitura de São Luís, concorreu nas eleições de 2020, foi ao segundo turno, não conseguiu se eleger. Neste ano, terá como candidata a vice-prefeita na sua chapa, Creusemar de Pinho, que é do PT. E a convenção partidária ocorreu no último dia 21 de julho. 8 horas e 31 minutos. Candidato Duarte Júnior, mais nada, muito bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, participando dessa entrevista. Por que ser prefeito de São Luís? Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, Rodrigo, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes que acompanham aqui a audiência da Mirante, todos os cidadãos do Novo Vicência. É uma grande alegria, uma grande honra poder estar aqui debatendo a nossa cidade. Essa pergunta, Jorge, ela é bem interessante, é muito mais do que eu merecer ou qualquer outro candidato merecer a oportunidade de cuidar da nossa cidade por 4 anos. Mas é que as pessoas não merecem mais passar pelos problemas que hoje ocorrem na nossa cidade. Problemas esses que são os mesmos problemas de ontem, que continuam sendo os problemas de hoje e que nós não podemos tolerar e permitir que sejam os problemas de amanhã. Eu me refiro a problemas graves, aos reais problemas da cidade. Hoje, infelizmente, as pessoas sofrem para ter acesso a uma consulta, a um exame. A central de marcação de consultas é um caos. O cidadão vai numa unidade básica de saúde, não consegue dali marcar uma consulta com um especialista. Problemas esses que a gente consegue resolver se conectar todas as unidades básicas de saúde em rede. E já existe um cinturão digital do governo do estado que pode ser cedido e feito parceria com a prefeitura. Hoje, para uma mãe, para um pai que tem um filho com deficiência, não consegue garantir ao seu filho um canal de terapia. A prefeitura não tem um canal de reabilitação. Mães de autistas, mães de pessoas com deficiência sabem o que eu estou falando. Se precisa de um fisioterapeuta, de um fono, de terapeuta ocupacional, não tem acesso na prefeitura. Se você precisa de uma consulta oftalmológica, que é a maior causa de evasão escolar, de abandono escolar, na prefeitura de São Luís não encontra. Se precisa de um canal de atendimento odontológico, na prefeitura de São Luís não encontra. Ou vai para o canal do Sorri, que é do governo do estado, ou tem que pagar para ter acesso ao seu direito à saúde. E é sobre isso que nós estamos discutindo. Eu acredito numa real transformação. Eu acredito na mudança para a nossa cidade. E eu acredito porque eu fiz e vivi essa mudança por onde eu passei. Eu estou como deputado federal há apenas 16 meses. E nós conseguimos tirar da fila da saúde mais de 180 mil pessoas, mais de 10% da população de São Luís. Graças às parcerias que a gente fez com o governo federal, com o governo do estado, pegando recursos, trazendo recursos de Brasília e trazendo para São Luís. Pessoas que tiveram acesso a consultas, exames, escolheram os óculos da sua preferência de várias marcas e modelos e foram encaminhadas para cirurgia em menos de 15, 30 dias, sem passar pelo sofrimento da central de marcação de consultas. Então, quando tu me pergunta por que ser prefeito de São Luís, isso é muito mais do que algo que diz respeito sobre mim, mas diz respeito sobre a minha cidade, diz respeito sobre a nossa cidade, diz respeito sobre São Luís, que não merece mais sofrer e normalizar problemas sérios como aqueles que nós encontramos na saúde, na educação, no transporte público e demais áreas que são tão sensíveis e tão importantes para a sobrevivência e qualidade de vida de tanta gente. Candidato, a gente vive num país muito polarizado, né, que eu acho que tem sido ruim até para a própria política. Mas PT e PL vão estar juntos em 85 cidades do Brasil, 22 no Maranhão e na única capital é São Luís. Isso é um mérito do candidato Duarte Júnior e lhe pergunto também, o senhor acha que isso em algum momento o senhor tem receio de que alguém pode dizer não, mas também não tem lado, fica em cima do muro? O senhor, é mérito seu e o senhor acha que tem esse receio de que alguém pode dizer que o senhor não tem lado A ou B por conta dessa polarização? Olha, Jorge, essa pergunta é interessante, mas eu não tenho nenhum tipo de receio quanto a isso. Porque
As pessoas conhecem a minha história. Sou do Arte, que vim do PROCON. Se tem uma coisa que eu tenho lado, são as pessoas. É a defesa do povo, é a defesa do consumidor. Fiscalização, enfrentar os empresários do transporte público para garantir a melhoria na qualidade do serviço. Apreensão de mais de todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação, renovando a frota em mais de 60%. Foi uma luta nossa. Fiscalização dos postos de combustíveis, reduzindo o valor da gasolina. São Luís, na época, tinha um combustível mais barato da federação. Então, lado eu tenho. Eu tenho o apoio do presidente Lula, esse é o meu lado. Eu acredito que a parceria com o governo federal é fundamental. Mas essa briga ideológica de direita e esquerda, as pessoas não querem eleger um prefeito para ficar brigando com a Câmara. As pessoas não querem eleger um prefeito para ficar inventando desculpa de que o transporte público está um caos por causa da Câmara. A responsabilidade é sua. Candidato. As pessoas querem um prefeito que resolva problemas. E é isso que nós conseguimos demonstrar a todos esses que têm ideologias totalmente diferentes, que até então não se dialogavam. Mostrar que muito maior, Ronaldo, que as nossas diferenças é a nossa vontade de resolver os reais problemas da cidade. E foi assim que a gente conseguiu construir essa frente ampla. E assim será a nossa gestão. Uma gestão que vai unir todos os esforços, em parceria com a Câmara Municipal, em parceria com os vereadores, em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal, para fazer diferente, para fazer a diferença e para resolver os problemas de São Luís e resolver rápido. Candidato, você fala aí dessa questão dessa disputa ideológica que existe, a gente sabe que ela existe na ponta também, não só na classe política, mas o eleitorado. E aí, um complemento a esse questionamento do Jorge, então como explicar para o seu eleitor, para o eleitor de São Luís, que no seu palanque estará o PT do presidente Lula, que você diz que apoia essa gestão do presidente Lula, e o partido do Bolsonaro, que você fez frente, fez oposição durante aí os últimos anos, né, da gestão do ex-presidente da República. Como explicar para esse eleitor que essas duas siglas estão na sua candidatura aí? Explicar porque eu estou disputando a eleição para ser prefeito de São Luís. É para cuidar das pessoas, é para resolver problemas, é para enfrentar os problemas e chamar a responsabilidade. Não para delegar, outorgar, subestabelecer, não para inventar desculpa, como o prefeito de São Luís fez aqui. O prefeito fez aqui essa sabatina com vocês e quando vocês falaram do transporte público, ele disse, o transporte público está ruim. Realmente, precisa melhorar. Mas a culpa não é dele. Ele disse, a culpa é dos vereadores. Tem um projeto lá. Mentira. Mentira. Por quê? Porque quando ele se candidatou a prefeito, ele disse que ele ia resolver o problema do transporte público. Todo mundo sabe que quem assina a concessão é o prefeito de São Luís. É o prefeito que aumentou o subsídio. Ele, quando disputou a eleição, ele disse que ia reformar os 5 terminais de integrações que existem. Disse que ia, além de reformar os 5 terminais, entregar 3 novos terminais. Eu tenho certeza que vocês lembram disso. Ele não reformou nenhum terminal. 2 terminais, o telhado caiu, da Beira-Mar e da Coama. Os 3 terminais que ele prometeu entregar, não entregou. Disse que não ia tirar cobrador, tirou. Disse que não ia aumentar a passagem, aumentou. Aumentou o subsídio para mais de 5 milhões de reais por mês e nem coragem para ligar o ar-condicionado para que o consumidor possa ter mais qualidade, ele teve. Agora, quando eu falo que a gente vai fazer diferente, eu falo não só com base em intenções, em promessas, em palavras, em compromisso que nós estamos firmando. Eu falo com base nas ações que nós fizemos. Quando eu fui presidente do PROCON, nós reformamos 2 terminais de integração. A última vez que um terminal de integração foi reformado em São Luís, não foi pelo prefeito que está aí, porque ele disse que a culpa é da Câmara, não foi pelo prefeito que passou, nem por aquele que antecedeu o prefeito que já foi. Foi reformado por mim no PROCON. Convido vocês a visitar o terminal de integração do São Cristóvão, terminal de integração do Distrito Industrial da Zona Rural. As cores que nós pintamos do terminal até hoje estão lá. Colocamos Wi-Fi na época, colocamos unidade do Viva para emitir documentos dentro dos terminais. E é assim que a gente vai fazer a nossa gestão na Prefeitura de São Luís. Se eu fiz muito na época do PROCON, reformando 2 terminais, mais do que o prefeito que está aí, imagina quando nós chegarmos na Prefeitura de São Luís. Nós vamos transformar os terminais de integração em shopping de serviço, fazendo parceria com a iniciativa privada, dando segurança ao usuário, consumidor que entra no terminal e precisa ter um serviço de qualidade, porque isso não é favor, é direito. E é sobre isso que nós vamos fazer em São Luís. Candidato, eu realmente gostaria de manter aqui no nosso debate esse ponto da ideologia, porque nós passamos por um momento de polarização, como bem o Jorge trouxe no questionamento, muito acentuado. Tivemos muitas brigas, inclusive na casa onde hoje o senhor está representando o povo do Maranhão. E na maioria desses embates o senhor teve brigas, discussões com parlamentares do PL e que estavam tendo atos que podem ser considerados
antidemocráticos, estavam defendendo pontos que vão ao contrário ao que a gente conhece como direitos humanos. O senhor não teme que isso pode ser cobrado lá na frente? Não, de maneira alguma. E veja como importante isso é. Eu defendo a democracia. Eu tenho lado, tenho posição. Sou advogado, sou constitucionalista, tenho doutorado em Direito Constitucional pelo IDP em Brasília. Eu tenho um fundamento para aquilo que eu faço. Não sou eu que apoio eles. Eles que apoiam a minha forma de governar. Eles que apoiam o meu propósito para com São Luís. Quer demonstrar que maior do que essas diferenças, essas brigas ideológicas, tem que ser a nossa vontade de resolver problemas. Porque para quem está em casa agora nos acompanhando e tem um filho que precisa de um medicamento, quando teu filho precisa de um remédio, Jorge, você não quer saber se quem vai resolver é a direita ou a esquerda. Você quer alguém que resolva. Quando você sai de casa de manhã cedo para ir para o trabalho e você pega um ônibus sem cobrador e lá está o motorista sobrecarregado, pegando dinheiro, passando troco, tornando o transporte mais inseguro, mais precário, você não quer saber quem vai resolver aquele problema. Você quer alguém que tenha coragem para resolver e saiba resolver e converse com todo mundo para resolver problemas. Quando você precisa levar o seu filho para uma reabilitação, para uma terapia, quando você está na fila do socorrão, quando você chega no hospital da criança, que hoje não adianta falar aqui que o atendimento é bom, o atendimento é precário, não por culpa dos profissionais que lá estão, mas porque não há gestão, porque essa gestão não elenca prioridades. Quantos são os vídeos que eu recebo todos os dias de mães com crianças dentro do hospital da criança, precisando de um atendimento, falta material, falta profissional, falta canais que possam resolver esses problemas. Então, quando a gente demonstra isso, eu tenho certeza que quem nos acompanha concorda. Maior do que essas diferenças, tem que ser a nossa vontade de resolver problemas. E para resolver problemas, a gente não pode aqui levantar a mão dizendo que é o salvador da pátria, que sozinho vai fazer tudo. Não vai. O prefeito esteve aqui. E o que ele disse? Que o problema de São Luís, dele não ter cumprido nem metade daquilo que ele prometeu, segundo o G1, desta emissora, cumpriu apenas 45% daquilo que ele prometeu para ganhar a eleição. Não à toa, ele repetiu 52% das promessas dele da primeira eleição agora, porque não cumpriu. Quando a gente vê essa discussão dele com a Câmara, as pessoas, enquanto isso, estão sofrendo. As pessoas querem alguém que tenha habilidade de conversar, de dialogar, de juntar a gente, assim como eu fiz para disputar a eleição. A gente vai fazer para resolver os problemas de São Luís, porque nós não estamos só. Nós vamos agir em parceria, como eu disse, aqui eu destaco. Em parceria, e vai ser a primeira vez na história que São Luís vai ter um prefeito sério, trabalhador, sem escândalo de corrupção, que é ficha limpa, que não é investigado pela Polícia Federal, que tem as mãos limpas e que vai trabalhar em conjunto com o governo federal e com o governo do estado e com a Câmara Municipal. E ainda sobre esse assunto que vocês estão fazendo questão de destacar, eu aqui queria concluir com um ponto. Alan Garcês é bolsonarista, hoje está no Partido Progressista. O Alan Garcês tinha 17 milhões de reais para destinar para a cidade de São Luís, para a nossa cidade. Ele pediu uma agenda para o prefeito que ele apoiou, que o Alan apoiou o atual prefeito. Na eleição passada ele pediu voto. Pediu uma agenda para poder apresentar o projeto, porque ele é médico, ortopedista do Socorrão 1. E ele queria fazer mutirões no Socorrão 1. O prefeito não atendeu, não colocou o secretário para atender. Ele foi pessoalmente lá na prefeitura, não foi recebido. O que aconteceu? A cidade perdeu o dinheiro, perdeu de fazer mutirões. O Alan teve que mandar esse recurso para o interior do estado, em bases que ele sequer é votado como é votado em São Luís. Aí eu te digo, vale a pena essa discussão? Vale a pena ser egocêntrico, pensar que sozinho vai resolver tudo? São Luís está perdendo a oportunidade. São Luís tem a chance de ter um prefeito que vai juntar forças para resolver os problemas que não foram resolvidos. Candidato, o senhor já citou alguns pontos aí da entrevista do candidato Eduardo Braide, aqui, agradeço inclusive a audiência, mas ontem quem teve... assisto. Graças a Deus, obrigado mesmo. Ontem quem teve foi o Wellington, e eu perguntei para o candidato Wellington que as pesquisas estão apontando uma polarização, e o que ele poderia fazer para evitar essa polarização. E ele citou que houve um erro de estratégia por parte do governo, que é um grupo hoje maior, que inclusive o senhor faz parte, e citou a sua candidatura com 11 partidos, que ele quase ficou sem partido para disputar. E ele disse que isso foi um erro e que a eleição pode, inclusive, chegar a terminar no primeiro turno por conta desse erro. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que poderia ter tido mais candidaturas ou candidaturas mais fortes para evitar um segundo turno, para evitar terminar no primeiro turno? Ou só acredita que a eleição vai, de fato, para o segundo turno? Olha, Jorge, eu acredito que sou cristão, leio, estudo a Bíblia e busco praticar os princípios bíblicos. Casa dividida desmorona.
Um reino dividido não sobrevive, não subsiste, não prospera. A gente precisa unir forças. Assim como na campanha, no processo eleitoral, na gestão. A gente não pode dividir as nossas forças. Se a gente tem o mesmo propósito, que é uma cidade mais humana, uma cidade onde as pessoas não morram na fila da saúde, uma cidade onde o transporte público seja decente, uma cidade onde a educação possa garantir um adequado processo de ensino-aprendizagem. Hoje, por exemplo, nós temos pouco mais de 3 mil crianças com deficiência matriculadas na rede pública municipal de ensino, para apenas 40 cuidadores. É como se matriculasse a criança, mas ela não tivesse acesso ao processo educacional. Imagina a sobrecarga desses professores. Essas pessoas que hoje me apoiam, que são 12 partidos, essa frente ampla entende que São Luís pode e merece muito mais. E é por essa razão que nós conseguimos reunir pessoas totalmente diferentes, mas com um propósito em comum, que é resolver os problemas da cidade. Eu acredito na minha candidatura. Se outros candidatos não acreditam na sua candidatura e acham que podem perder no primeiro turno, é uma questão particular, existencial desses candidatos. Nós vamos ganhar a eleição, e talvez no primeiro turno. É possível, porque quando eu ando pela minha cidade, converso com as pessoas, como ontem eu andei pela Rua Grande, fiz reuniões no João de Deus, fiz reuniões no São Cristóvão, fiz reuniões em vários cantos da cidade. As pessoas estão inconformadas com uma gestão que só olha para um canto da cidade. A gente precisa de uma gestão que cuide de São Luís por completo, São Luís como um todo, não apenas um ponto de São Luís. E é por isso que eu lhe digo, a estratégia correta de unir aqueles que pensam da mesma forma que eu, que é resolver os problemas de São Luís. Candidato, a campanha eleitoral ela começou agora, né? Já é efetivado o registro de candidatura, o prazo já finalizado. E nós já tivemos o primeiro embate na Justiça Eleitoral entre candidatos a prefeito de São Luís, né? Nós tivemos aí uma discussão na Justiça entre a candidatura do Eduardo Braide e a sua. O primeiro embate, você teme aí que esse processo eleitoral ele seja judicializado até chegar aí o fim do primeiro turno, quem sabe no segundo turno também? Olha, é natural, é da democracia, cada um tem o direito de acessar a justiça, é um direito constitucional fundamental, está lá na Constituição de 88, e eu fico muito feliz com a postura que a justiça tem diante desses casos. A ação que você se refere foi uma ação em que o prefeito de São Luís quis esconder para debaixo do tapete problemas que não podem ser escondidos. Os fatos, eles são teimosos. Não adianta você querer esconder, porque eles vão ficar sempre por ali. O que deu razão a essa ação foi a denúncia que nós fizemos. Fatos jornalísticos, investigações policiais do escândalo do Clio do Milhão. Eu não estou falando de R$10, eu estou falando de mais de R$1.100.000 na mala de um carro do Bucha, que foi assessor do atual prefeito enquanto deputado federal, foi nomeado na prefeitura logo no primeiro dia de gestão do atual prefeito, foi assessor do irmão do prefeito Braide, e esse mesmo Bucha, que tinha mais de R$1 milhão em dinheiro vivo, mais de R$1 milhão, o que tinha naquele Clio vermelho dava para tirar mais de 3 mil pessoas da fila da saúde oftalmológica, garantindo consultas, óculos de marca, encaminhamento para cirurgia. Dá para fazer muita coisa. Dá para garantir centenas de vagas de creche. E o que ele está tentando esconder é que o ex-assessor dele como deputado federal, ex-assessor dele como prefeito, porque ele tirou o Bucha da Câmara Federal, levou para a prefeitura com ele, depois passou a ser assessor do irmão do Braz na Assembleia, ele estava dirigindo aquele carro, aquele Clio vermelho, com mais de R$1 milhão. E esse mesmo Bucha foi quem depositou R$350 mil em dinheiro na conta do pai, do próprio pai do prefeito. De onde saiu esse dinheiro? E não é o primeiro escândalo de corrupção. Lembrem aí no período do Carnaval. Não é possível que vocês tenham esquecido de Juicacaia. Mais de R$7 milhões para uma escolinha comunitária lá na Cidade Olímpica. Para organizar eventos. Para fazer obra. Uma escola comunitária. Eu conheço a realidade das escolas comunitárias de São Luís. As escolas comunitárias de São Luís hoje sofrem por atraso no repasse do dinheiro que é federal. Elas apresentam um projeto e o prefeito não repassa o dinheiro federal que cai em dia. Atrasa 10 meses, atrasa mais de um ano. Enquanto isso, atrasa o salário dos professores, prejudica o processo educacional das nossas crianças. Isso precisa mudar. E essa corrupção que está visível aos olhos de todos nós, saiu até no Jornal Nacional, é isso que o prefeito quer esconder.
E é por isso que ele me processou, para eu não falar mais sobre esse assunto. Mas é claro, nós ganhamos a ação porque nós não inventamos os fatos. Os fatos estão aí. Ele precisa esclarecer e não fazer como ele fez aqui, culpando o vereador. Ele culpou o irmão, disse que não fala com o irmão. Aí agora vai dizer que não fala com o pai, porque o dinheiro que foi depositado, R$350 mil na conta do pai dele, foi dinheiro vivo. Então são coisas assim que realmente a gente precisa compreender o quanto isso prejudica a nossa gestão, quanto isso prejudica a nossa cidade. São Luís não merece um prefeito que rouba e faz mais ou menos. São Luís merece um prefeito que faz e faz bem feito. O Brade não tem mais legitimidade moral para ocupar essa função, porque cadeira de prefeito não é lugar para suspeito. Isso eu tenho plena certeza que São Luís vai dar resposta na hora certa. Candidato, nós já falamos aqui sobre relação com a Câmara, o senhor citou a atual situação com o prefeito, e hoje nós temos uma investigação sendo conduzida por lá que diz respeito à questão de contratos emergenciais. Gostaria de saber esse aspecto. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai rever esses contratos, o senhor vai cancelar esses contratos, como o Duarte Júnior na cadeira de prefeito vai atuar com esses contratos que foram realizados de maneira emergencial? Atuar da mesma forma que eu atuei por onde eu passei, com seriedade, com firmeza, fiscalizando em prol das pessoas. Nós não podemos aceitar que contratos que são pagos com dinheiro público continuem existindo. O prefeito veio aqui, o Brade veio aqui e disse que o contrato do transporte público ele não permite que ele regularize a situação dos carrinhos de lotação. É um absurdo, né? Tem que resolver a problemática do carrinho de lotação, tem que integrar os carrinhos de lotação no sistema de transporte público. Já me poupou uma pergunta. Tem que integrar. Eu tenho feito essa pergunta. Porque o carrinho de lotação parece aquela história do jogo do bicho, né? Todo mundo sabe que tem e ninguém regulariza. Não tem coragem. Jorge, a gente precisa de um prefeito que tenha coragem. E aí eu tenho feito essa pergunta também. Coragem. O Duarte tem coragem para enfrentar? Porque regularizar o carrinho lotação pode ocasionar prejuízo reflete para o empresário, né? Isso, numa insatisfação ao empresariado, né? Os proprietários das empresas de ônibus. E aí o Duarte vai ter coragem para enfrentar esse sistema que já está aí desde a década de 70, atuando aqui em São Luís. Como fazer? Não só tenho coragem, como já tive coragem de fazer. Fiscalizei as empresas de transporte público, aprendi todos os ônibus com mais de 15 anos de circulação, contribuindo para renovar a frota em mais de 60%. Isso eu fiz na época do PROCON. Nós fizemos, nós fiscalizamos, nós multamos. Imagina na Prefeitura de São Luís. E a desculpa que ele deu é que isso depende da Câmara. Não depende da Câmara. Quem paga o contrato, quem é o gestor ali do contrato é a Prefeitura de São Luís. Não é à toa que ele aumentou o subsídio em mais de 5 milhões de reais. Tem que integrar, pegar o carrinho em lotação, melhorar a qualidade do serviço, garantir mais segurança àqueles consumidores, garantir mais segurança àqueles trabalhadores. Por que os carrinhos de lotação existem? Porque as linhas de ônibus não alcançam essas pessoas. Pessoas essas que precisam ir e vir. Então essa questão ela precisa ser resolvida. E é isso que eu te respondo. Aqueles contratos que forem suspeitos, aqueles contratos que forem de encontro ao interesse público, serão totalmente revisados. Como, por exemplo, contrato de transporte público. Quem anda de ônibus sabe o que eu estou falando. Quem não tem carro, quem não tem moto, sabe o que eu estou falando. Ninguém usa ônibus em São Luís, ninguém usa o transporte público em São Luís porque quer, porque tem prazer. As pessoas que usam o transporte público em São Luís usam por necessidade e sofrem quando utilizam. É quente, é precário, é demorado, é caro. O atual prefeito é advogado. Me espanta ele chegar aqui e falar que ele não pode revisar esse contrato a qualquer momento, que ele não pode extinguir esse contrato a qualquer momento. Claro que pode. Se vai de encontro ao interesse público, é claro que ele pode. Faça uma enquete aqui, pergunte aí. Você está satisfeito com o transporte público de São Luís? Eu tenho certeza que mais de 90% vai dizer que o transporte público não presta. Os 10% a gente dá um desconto, pode ser o dono da própria empresa, alguém ali que não anda de ônibus, algum torcedor, alguma tiete do prefeito do Rio do Milhão. Porque o transporte público não presta. Como é que romperia o contrato? Mas com toda certeza. Com absoluta certeza. Com um fundamento técnico. E eu vou dizer como é que a gente vai fazer essas coisas. Existe um programa do governo federal, do Ministério das Cidades, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, chamado Refrota. Tem 4 bilhões de reais para aquisição de ônibus novos. O prefeito não apresentou um projeto. O PAC não apresentou um projeto para trazer esse dinheiro para resolver os problemas das pessoas.
A gente vai transformar o transporte público de São Luís. Nós temos responsabilidade e sabemos o quanto isso é importante. Então pode ter certeza que nós vamos fazer. Pode ter certeza disso. Candidato, nessa relação com a Câmara, eu queria ouvir sua opinião, porque eu vi uma declaração do presidente Lula que eu lamentei, sobre emenda impositiva, que a emenda do PIX está aí, uma discussão muito grande, e ele diz que é uma loucura, porque deputados passam o dia xingando ele, falando mal dele, votando contra o governo, e recebem a mesma emenda de quem fala bem e de quem vota a favor. Dando a entender, obviamente, que ele só quer pagar para quem for do lado dele. Queria saber a sua opinião sobre isso, e o senhor sendo prefeito, o senhor vai respeitar a oposição na Câmara, tendo oposição, e que eu acho que é salutar ter sempre, pagando emenda tanto para quem é vereador da base, quanto para quem é vereador de oposição? Olha, Jorge, eu vou usar te afirmar que eu acho difícil nós termos oposição na Câmara. Por qual razão? Eu não sou filho de político, eu não venho da política, eu ralei muito para chegar até aqui, tu sabe disso. E como você, como qualquer pessoa que está aqui nos acompanhando, eu não sou perfeito. Sou filho de Deus, eu cometo erros como qualquer pessoa. Reconheço e busco corrigir. Eu entrei na política sem qualquer habilidade política. Eu não tive uma orientação. Olha, Duarte, você não veio da política, mas na política as coisas funcionam da seguinte forma. As pessoas têm que dialogar com os diferentes. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Assembleia foi brigar com todo mundo que pensava diferente de mim. Eu não falo isso com orgulho achando que eu estava certo. A gente tem que conviver com os diferentes. A gente tem que aceitar as diferenças e dialogar. Por exemplo, tu fala do pessoal lá de Brasília. Todos eles, quando termina a sessão, nos falamos super bem. Saímos, conversamos, me ligaram para perguntar sobre essa confusão que está acontecendo aqui em São Luís. Ou seja, eu tenho boa relação com absolutamente todo mundo. E quando eu falo que eu acho difícil nós termos oposição, é porque hoje é o Duarte 4.0. É o Duarte que hoje é pai não só da Judite, é o pai do Luca, que é o amor da minha vida, meu maior propósito, minha alegria, minha felicidade, meu amor, minha riqueza. É um cara que tem a experiência de ter sido deputado estadual, está com a experiência de ser deputado federal e aprendeu muito lá em Brasília. E como é que nós vamos fazer com a Câmara Municipal? A gente tem que respeitar os vereadores. Porque esses vereadores, eles representam sonhos. Vereadores têm votos. Quando você vai lá na comunidade, quando, por exemplo, lá no São Cristóvão tem um vereador, por exemplo, Otávio Soeiro. Ele tem um instituto chamado IBAS. Lá no São Cristóvão, se não fosse o IBAS, as pessoas não iam ter acesso a psicólogo, não iam ter acesso a nutrólogo, as pessoas não iam ter acesso a consultas, não teriam acesso a especialistas. Não teriam acesso. E assim como o Otávio faz, existem o Marquinhos, existem outros vereadores que fazem isso nas suas comunidades. Existe o Gaguinho. Ou seja, esses vereadores, eles se funcionam quase como prefeituras. E por que eles fazem isso? Porque a prefeitura não funciona. Porque o Brade não resolve os problemas da cidade. Porque olha só para um ponto da cidade. Ele está pensando em viaduto enquanto as pessoas estão sofrendo por falta de consulta, por falta de exame. Essas pessoas têm liderança e atendem pessoas que têm sonhos e necessidades. Como excluir? Como discriminar? Como não acolher? Como não dialogar? Na nossa gestão, como nós vamos fazer com os vereadores? Cada vereador tem direito às suas emendas. Uma média de pouco mais de 3 milhões de reais em emendas. Eles podem destinar para onde eles quiserem, sendo que 50% tem que ser para a área da saúde. Saúde para mim é prioridade. Saúde para mim é prioridade. Tem uma frase de Tony Black, ele diz o seguinte: quando uma gestão não elenca prioridades, é uma gestão condenada ao fracasso. E quando uma gestão fracassa, as pessoas sofrem. Na nossa gestão, nós vamos priorizar a saúde, nós vamos acabar com a fila da saúde. E o que nós vamos fazer? O vereador tem 1,5 milhão para a saúde. Quando ele destinar para os projetos que são prioridades da gestão, consequentemente prioridade das pessoas, por exemplo, vamos fazer o Hospital dos Olhos. Na nossa gestão, isso é um compromisso. Nós vamos fazer o Hospital dos Olhos. Como deputado federal, atendemos mais de 180 mil pessoas em menos de 15 meses. Como prefeito, nós vamos fazer o Hospital dos Olhos com consultas, exames, entrega de óculos de marca, encaminhamento para cirurgia em menos de 15 dias. Nós vamos fazer. Se eu quiser potencializar o atendimento para atender mais rápido, contratar mais gente, eu preciso que os vereadores me ajudem destinando suas emendas. Se o vereador destinar sua emenda para o projeto que eu entendo que é prioridade, porque é necessidade maior das pessoas, eu vou pagar dobrado. Se ele destina 500 mil, eu vou pagar 1 milhão. Ou seja, é uma forma de incentivar o vereador a destinar para as ações que são prioridades da gestão. E em contrapartida, a gente vai fazer um super evento. Porque eu, como deputado federal, eu sei como o Poder Legislativo não nos dá protagonismo.
O quão é importante para esse vereador ter um outdoor falando: parabéns, vereador, por nos ajudar a acabar com a fila da saúde. Parabéns, vereador, por nos ajudar a acabar com a fila de cirurgias eletivas. Com isso, a gente vai juntar os diferentes para fazer a diferença na vida das pessoas. É por isso que eu falo com muita esperança e a certeza de que nós vamos fazer, de que as pessoas não querem ligar o programa de rádio e ver um prefeito choramingando, reclamando, dizendo que ele é um coitadinho, que a culpa dos problemas que é dele, que é a responsabilidade dele, que ele prometeu resolver e não resolveu, é dos vereadores. Não. As pessoas querem um prefeito para liderar o processo. E eu serei líder desse processo, assim como estou sendo durante a campanha. Liderando esse time de vereadores, agindo em parceria com eles para cuidar das pessoas. Eu garanto que a saúde em São Luís será referência. Eu garanto isso a vocês. 9h01, eu vou cumprir o intervalo, na sequência, rapidinho, na sequência a gente vem continuando entrevistando o candidato do PSB à Prefeitura de São Luís, deputado federal Duarte Júnior. Eleições na Mirante News FM 104,1. Potiguar, parceria com você, informa a hora certa. 9h01. Feirão Gigante Potiguar. Você não tem dimensão das vantagens que esperam por você na promoção mais badalada do ano. Porcelanato 32 por 60 tipo A, R$ 29,90. Fechadura externa cromada, R$ 34,90. Massa corrida 25 kg Souvenir, R$ 69,90. Tinta H Plus branco 15 litros, R$ 79,90. Conjunto acoplado, R$ 249,90. Feirão Gigante Potiguar. Grandioso na variedade e nas ofertas. Venha logo aproveitar. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 26 graus. Tem na Fribal. Carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Coração bovino 7,99. Coxa com sobrecoxa 10,99. Qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Coração bovino 7,99. Coxa com sobrecoxa 10,99. Fribal, tem na Fribal, tem na Fribal. Eleições na Mirante News FM 104,1. Jorge Aragão. Vamos nessa, voltando aqui à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. O entrevistado hoje é o candidato do PSB, deputado federal Duarte Júnior, Rodrigo Bonfim. Vamos lá. Candidato, gostaria de saber do senhor como o senhor avalia o atual momento da federação PT-PSB, no caso, não federação, essa parceria dos dois partidos, repetindo a candidatura que foi feita a nível federal. Mas eu também gostaria de saber sobre como é que está a relação do governador Carlos Brandão com o vice Felipe Camarão e como é que o senhor avalia isso impactando na sua candidatura. Olha, a relação está ótima, excelente. Não é à toa que nós estamos repetindo essa chapa PSB-PT, né, Federação Brasil da Esperança. E isso é muito importante para que a gente possa canalizar recursos para São Luís. Porque hoje quem é o presidente da República? É o Lula, o governo do PT. Quando o Lula é o presidente, o governo ele tem uma visão. E a partir do momento que a gente tem uma chapa com um candidato do PSB que faz parte da base do governo federal, que tem como vice a Creuza Mar, a quem eu mando um abraço e agradeço ela por essa parceria de estar nos ajudando na campanha, fazendo agendas paralelas, pedindo voto, demonstrando o propósito da nossa gestão, a gente dá um sinal muito claro ao presidente Lula, ao governo federal, de que a nossa gestão vai buscar essas parcerias. E tem muita coisa. Olha, tem muito dinheiro lá em Brasília. Tem muita coisa lá. Quando eu falo do nosso mutirão de consultas oftalmológicas, que em 15 meses a gente conseguiu tirar 180 mil pessoas da fila da saúde, é um resultado tão concreto que me orgulha tanto, porque é a prova de que quando o dinheiro não é desviado, o resultado aparece. Quando o dinheiro não vai para a mala do Clio, o resultado aparece. Ontem eu caminhei na Rua Grande, ontem eu fiz dezenas de reuniões plenárias, em todas elas. Mais de 60% da população, das pessoas que lá estavam, fizeram consultas no mutirão a cuidar dos olhos. E isso só foi possível graças à parceria com o presidente Lula, com o governador Carlos Brandão e a destinação do nosso recurso de emendas parlamentares. Então, a relação está ótima, a relação dele com o Felipe também muito boa. Fizemos um evento juntos, faz 2-3 dias mais ou menos,
no anúncio da Creusamar eles estiveram juntos também. Então tem muito mais rumores de bastidor, mas na prática todo mundo junto em prol da cidade de São Luís para fazer diferente, para fazer diferença. Eu ia falar, Toninho, isso teve, de certa forma, não sei se dá para chamar assim, mas 2 baixas na campanha. Da coordenação, houve uma troca e de vice. Por que isso se deu? Isso em algum momento prejudicou a campanha ou em absoluto? Na verdade, eu não entendo isso como baixa. Por exemplo, a saída do Felipe Camarão da coordenação e a entrada do Dr. Marcos Brandão, que é irmão do governador Carlos Brandão, foi uma decisão acertadíssima, porque o Brandão ele queria se sentir mais próximo da campanha. E ele tem muitas ocupações enquanto governador do estado. No caso, o Felipe, ele tinha algumas atividades paralelas, viagens já programadas, e precisava também ficar mais solto. Por exemplo, a presença dele na Secretaria de Educação acaba também gerando o mesmo problema do governador do estado. Ele tem as obrigações enquanto secretário. Então, foi noticiado como se fosse algo que gerasse ali um prejuízo, mas não. Hoje, pelo contrário, está o Marcos na campanha, está o Felipe Camarão na campanha, está o governador Carlos Brandão na campanha, ou seja, todos estão reunidos em prol desse propósito, porque entendem que nós, hoje, temos as melhores condições de cuidar da nossa cidade. Nós não vamos fazer brigas, nós vamos enfrentar e resolver os problemas, liderando o processo. Mas nós vamos dar as mãos e juntar forças, fazendo parceria com o governo do estado, fazendo parceria com o presidente Lula, porque, como eu disse já, é a 10ª vez que eu repito aqui nessa entrevista, as pessoas não querem ver políticos brigando. Ninguém aguenta mais, porque quando os políticos brigam, Jorge, as pessoas perdem 2 vezes, no mínimo 2 vezes. Perdem porque quem paga a conta somos nós. Quem paga o salário dos políticos somos nós, com os nossos impostos. E a gente não paga eles para ficarem brigando entre eles e não produzirem resultados. Nem para ficar inventando desculpas, dizendo que a culpa é de vereador, como o prefeito aqui fez. E também porque elas perdem direitos. Veja, por exemplo, transporte público em São Luís. Se tivesse um prefeito que soubesse de gestão de transporte público e mobilidade urbana e trouxesse os recursos federais que existem, o PAIS, lá do Rio de Janeiro, comprou 200 ônibus. 200 novos ônibus com recurso do programa Refrota, que tem 4 bilhões de reais. A Prefeitura de São Luís poderia estar adquirindo ônibus próprios. O problema do transporte, queria falar mais profundamente disso, é porque está tudo errado. Primeiro, tem um prefeito que não conhece do sistema de transporte público. Segundo, tem um prefeito que não tem coragem de enfrentar. A solução dele é sempre aumentar subsídio. Aumenta subsídio, aumenta subsídio, aumenta subsídio. O que a gestão de São Luís gasta com o transporte público é mais do que a de Fortaleza. Nós temos um compromisso aqui que é garantir o passe livre estudantil, tarifa zero para os estudantes, assim como Fortaleza faz. Aqui não, só se aumenta a passagem, se aumenta o subsídio. E por que isso está errado? Porque o subsídio é feito de forma errada. O subsídio ele é pago por passageiro. Então, quanto mais passageiro passar pela catraca, mais a prefeitura paga o subsídio. E qual é a lógica dos empresários? Ora, se o subsídio vai ser pago por passageiro, eu vou reduzir a frota reduziu, eu vou diminuir a frota, eu não vou investir muito na reforma, na reparação desses veículos, e os ônibus vão ficar lotados. Como tem que ser? O subsídio tem que ser por manutenção. Vai fazer revisão do carro? A prefeitura paga. Vai trocar o pneu? A prefeitura paga. Vai trocar de ônibus? A prefeitura paga. Igual o taxista tem. O taxista, como vai comprar um carro, ele compra com desconto. Por isso que você vê muitos carros novos, porque o taxista tem desconto aí para poder comprar veículos novos. Não paga IPVA, né? Não paga IPVA. Então essa lógica a gente tem que levar para o transporte público. Integrar, repito, integrar os carrinhos. A gente tem que trazer uma melhoria para esse segmento, e a gente só vai conseguir trazer se a gente trouxer eles para dentro do sistema de transporte urbano de São Luís. 1º de janeiro, você já apontou aqui alguns defeitos da atual gestão, mesmo da própria cidade, que precisam ser corrigidos. Mas 1º de janeiro, qual o primeiro ponto do Arte sendo prefeito, qual o maior problema que o senhor vê hoje em São Luís? Saúde. E no nosso primeiro ato, nós vamos mandar uma carta, uma mensagem à Câmara Municipal com a isenção de impostos aos hospitais particulares. Nós não vamos cobrar impostos aos hospitais particulares. Nós vamos fazer uma compensação tributária. Vou dar um exemplo. O Hospital UDI, que fica em frente ao São Luís Shopping, que faz parte da Rede Dó, paga por ano para a Prefeitura de São Luís, para o prefeito de São Luís, 158 milhões de reais. Esses 158 milhões de reais vão para onde?
Eu não sei, o que eu tenho de mais concreto é o Clio do milhão. Ali tinha 1 milhão, mais de 1 milhão de reais. Para onde está esse dinheiro, eu não sei, porque as pessoas continuam sofrendo para ter uma consulta, um exame. A gente tem que acabar com essa história, Jorge, porque aqui em São Luís, ou você paga para ter acesso à consulta, a exames, ou você tem que ter uma peixada, ou você tem que ser amigo de alguém para fazer uma consulta, fazer um exame. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, quer dizer que quem não tem amigos no poder, quem não tem privilégios, quem não tem dinheiro, vai morrer na fila da saúde. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar com isso. Nós, ao invés de cobrarmos impostos das clínicas, dos hospitais particulares, nós vamos fazer a compensação tributária, trocando isso por serviços. Exemplo, o Hospital UDI, 158 milhões de reais que ele paga de ISS. Ao invés de receber esse dinheiro, colocar nos cofres públicos e fazer um processo licitatório que demora mais de 1 ano para terminar, e quando termina alguém recorre, e quando termina, conclui o processo, ao final dele você entrega tarde e entrega caro. Entrega caro porque quando o poder público vai comprar esse copo aqui, ele paga muito caro. Quando você compra para tua casa esse copo, você compra muito mais rápido e mais barato, porque você pechincha, você negocia. E aqui eu falo com a experiência do PROCON, que sabe pesquisar as coisas. Quando você deixa de cobrar o imposto e deixa o dinheiro no particular, e você diz, eu quero que você troque 158 milhões por consultas. Se a gente pega a tabela SUS, uma consulta custa R$50. Trocando só a isenção do Hospital UDI, 158 milhões garante 2,5 milhões de consultas. É como se a gente pegasse todos os habitantes de São Luís, quem pode pagar e quem não pode, quem tem plano de saúde e quem não tem, e garantisse a essas pessoas 2 consultas por ano. Eu estou falando só do Hospital UDI. Imagina com os outros hospitais. A gente vai zerar a fila da saúde, a gente vai garantir consultas, a gente vai garantir exames de forma rápida, com qualidade, com conforto, com segurança, como aqueles que têm privilégios têm. Então por que eu vou condenar uma pessoa só porque ela é humilde, só porque ela não tem dinheiro, a morrer na fila da saúde? Porque, por exemplo, eu vou fazer com quem não pode pagar, esperar 2 anos para ter, por exemplo, uma simples mamografia. Nós vamos estabelecer aqui em São Luís o programa Mãe Coruja. O programa Mãe Coruja, que já fez sucesso lá em Recife, com meu querido amigo, companheiro de partido João Campos, é o programa que garante às mães que fizerem o pré-natal completo na rede municipal de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, são 6 consultas de pré-natal. Ao final, com o nascimento do bebê, receber o enxoval completo, com berço, com fraldas, com carrinho, com tudo aquilo que aquela mãe precisa e merece. Assim a gente incentiva aquela mãe a cuidar da sua vida, da sua saúde e a cuidar do seu bebê. É o programa Mãe Coruja. E eu tenho certeza de que isso vai fazer com que a mortalidade infantil, que nos últimos 4 anos cresceu, aumentou, a gente possa reduzir esses dados tão alarmantes. Candidato, gostaria de ouvir também qual seria a sua atuação sobre cargos comissionados na esfera da administração municipal e sobre concurso público. Nós estamos recebendo participação de ouvintes que prestaram o último concurso da Guarda Municipal e estão aguardando uma convocação, né, da turma 3, acredito que seja Sim. essa. Como é que o senhor vai lidar com a quantidade de cargos comissionados na Prefeitura de São Luís, essa prática de processo seletivo que é muito questionada, e se o senhor vai realizar concurso público e também se vai convocar os que passaram nesse último concurso? Só me permita complementar o ouvinte do 0052, eu peço sempre, gente, que coloque um nome, tá? Bom dia, Jorge. Pergunte ao candidato o que ele vai fazer com a questão do comissionado na prefeitura. Ele cita muito o PROCON, mas o PROCON tem 90% dos gestores, desses servidores, são comissionados. Certo. Fala, bem lembrado do PROCON, porque a primeira vez que teve concurso público na história do PROCON foi na minha gestão. Então o PROCON é um órgão que tem mais de 30 anos. Quando eu assumi, em menos de 2 anos nós fizemos o primeiro concurso público da história do PROCON e não fizemos esse concurso migué. O que é o concurso migué? Faz o concurso, deixa todo mundo que foi aprovado esperando, sonhando com a nomeação e não nomeia. Todos aprovados no concurso público do PROCON foram nomeados em menos de 6 meses. Eu sou o único deputado estadual e federal da história do Maranhão que fiz processo seletivo para formar uma equipe de gabinete. Fiz processo seletivo na Assembleia, fiz processo seletivo na Câmara Federal. Sou um dos poucos deputados federais do país que fez esse processo de seleção para a formação dessa equipe de gabinete. Quanto à Prefeitura de São Luís, nós vamos fazer concurso público. E servidor público vai ser motivado, vai ser inspirado, vai ser bem remunerado. Por exemplo, eu conheci ontem a Rosângela, que é SP. Ela está há mais de 2 anos sem receber salário.
A situação do SP é uma situação que é um verdadeiro pacto de mediocridade. O prefeito finge que não existe e finge que está recebendo o serviço. Muitos são os SPs que não estão nem no posto de trabalho trabalhando, porque não recebe salário. Se o cara não recebe salário, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai sobreviver? Ele vai ter que fazer bico, uma coisa ou outra. Então tem aquele vínculo ali que existe, mas ele não recebe salário, ele não recebe FGTS, ele não recebe 13º, ele não tem estabilidade, ele não tem férias, ele não tem tranquilidade, ele não tem paz. Isso aumenta até o índice de problemáticas relacionadas à saúde mental das pessoas, à saúde dessas pessoas, à qualidade de vida dessas pessoas. Na nossa gestão, nós vamos enfrentar os reais e principais problemas de São Luís. Os SPs, nós vamos regularizar essas atividades. Nós vamos formalizar aquilo que tiver informal. Nós vamos garantir que esse servidor, que esse SP, ele possa ser bem remunerado, que ele possa ser integrado na gestão para prestar serviço, para prestar resultados efetivos para a população. Quanto ao concurso público, nós vamos fazer concurso público não apenas para a Guarda Municipal, não apenas para a SMTT, nós vamos fazer concurso público também para a educação. Nós vamos fazer concurso público para que a gente possa garantir que nós tenhamos cuidadores, que nós tenhamos tutores. Sabe quantos tutores tem na rede pública municipal de ensino hoje? Nenhum. Não tem tutor. Tem 40 cuidadores. Os professores que estão lá não têm condições de ministrar a sua aula com excelência. E são professores bem preparados. Eu, como deputado estadual e também como federal, eu destinei recursos para bolsas de estudos. Foram mais de 1.000 vagas de pós-graduação para professores da rede pública da prefeitura, do município, rede pública estadual e privada. Eu fiz como deputado estadual, eu fiz como deputado federal. Exemplos do que aconteceu em Sobral. Em Sobral é isso que acontece. Se faz curso, se faz pós-graduação, se faz mestrado para motivar os funcionários. Então, na nossa gestão, sim, nós vamos fazer concurso público, nós vamos nomear todos aqueles que foram aprovados nos concursos públicos que foram feitos pela atual gestão, porque aqui não é uma briga contra aquilo que é bom. Aquilo que é bom vai continuar. As obras que forem boas vão continuar. Agora, aquilo que for ruim, aquilo que for errado, aquilo que tiver cheiro de crime, a gente vai acabar. Candidato, em relação, você fala sobre essa questão de obras de continuidade, né? Vamos lá. Você é o 8º candidato que passa por aqui, por essa bancada. Dos 7 que o antecedeu, 6 reclamaram dessas intervenções que estão sendo feitas no trânsito, essas obras aí na capital, chamado Trânsito Livre, e o prefeito ele elevou, né, as suas obras. Ele elogiou o que está fazendo, inclusive disse que vai ampliar agora. Ele falou lá ali na Coama, depois do shopping da Ilha, e também na Painácio. Sim, sobre esse tema, essas intervenções no trânsito, da forma como estão sendo feitas, o Duarte Júnior acredita que é possível, sim, dar continuidade a esse projeto ou não? Está tudo errado, vou mudar, eu não gostei desse tipo de projeto. Com a avaliação do Duarte. Tem vários problemas sobre isso. Primeiro, é o prefeito Copa do Mundo. Só trabalha em época de eleição, de 4 em 4 anos. Isso está errado. O prefeito tem que trabalhar todo dia. São Luís, na gestão do prefeito anterior, tinha um orçamento de pouco mais de 2 bilhões de reais. O orçamento, quando o atual prefeito assumiu, foi para mais de 5 bilhões de reais. Ou seja, mais do que dobrou. Se tem mais dinheiro, dá para fazer mais, deve fazer mais. Agora, por que ficar parado primeiro, segundo, terceiro ano? Por que não enfrentar os problemas? Por que deixar para fazer só agora? É uma obra não para resolver, é uma obra para tentar se reeleger. E isso está errado. É bom, pode ser bom para quem passa, mas não é bom para quem fica. Quem mora no Renascença, faça uma enquete. Como é que está lá a obra do Renascença? Um pai que descer do seu apartamento, do seu prédio, para poder deixar o filho na escola e ir andando, não faz mais isso. Tem que pegar o carro, andar. Isso não é mobilidade. Mobilidade é fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade, tenham mais interesse de andar, de usar uma bicicleta e não ter que entrar e se aprisionar dentro de um carro para poder ir e vir. Outro problema é que a melhoria imediata não garante uma melhoria a médio e longo prazo. Então daqui a, não digo muito tempo, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, essas obras, elas precisarão ser revisadas. Então, como eu disse, aquilo que for bom vai continuar. Por exemplo, ali na rotatória do Calhau, ali caberia um viaduto. Ali caberia um viaduto.
sabe? Então são coisas que a gente precisa pensar São Luís não só para agora, mas precisa pensar São Luís para agora e também pensar São Luís para os próximos 10, 20, 50 anos. Não tem um programa São Luís 2050, não tem um planejamento sequer ambiental, não tem um plano de prevenção de acidentes climáticos, não tem um plano de resgate diante de acidentes climáticos. Eu sou autor da legislação que eu sou relator e a Tabata Amaral é autora do projeto que estabelece recursos para as prefeituras, para os prefeitos que apresentarem esse plano. São Luís não tem um plano. Veja, quando chove, Jorge, quando chove em São Luís, vai lá na Redenção, vai lá no Coroado, vai no Coroadinho, vai pelas palafitas que tem na cidade, ali no Jaracati, na Alemanha, vai ver a situação dessas pessoas que não tem sequer saneamento básico. Aí ele vem aqui covardemente, duplamente covarde, dizer que a culpa é da CAEMA, sendo que ele foi presidente da CAEMA. Nunca a culpa é dele, gente. Aparece R$1 milhão no Clio, que o assessor dele está dirigindo, com o carro da mãe dele fazendo resgate, na porta da casa da irmã, da cunhada dele, e não a culpa dele. Bota R$350 mil na conta do pai, a culpa não é dele. O transporte público está um caos, a culpa não é dele. Então ele não tem que ser candidato a prefeito por várias razões, porque ele não é responsável por nada e porque ele não tem seriedade para o cargo que ele quer exercer. Então essas questões a gente precisa de fato de um prefeito que enfrente esses problemas e saiba como resolver. Nós sabemos como resolver. Nós estamos fazendo as parcerias necessárias para resolver essas questões. Candidato, sobre o esporte, como o senhor avalia a gestão do estádio municipal Nilzinho Santos e como incentivar a prática esportiva, principalmente o futebol, com os nossos clubes representantes ludovicenses nas competições? Como o senhor avalia essa pasta? Um caos. Horrível. Nem o básico, que é a distribuição de coletes e bolas, é feita pela gestão municipal. É feito pelo prefeito Brade. Vou pegar como referência a gestão do João, lá em Recife. Ele colocou recurso em todos os clubes. Ele incentivou os clubes profissionais. Porque quando foi que a Prefeitura de São Luís garantiu recurso para o MAC, garantiu recurso para o Sampaio, garantiu recursos para o Moto? Nunca, não teve, não tem um incentivo. Por que não garantir recursos a esses clubes? Garantir que eles, além da divulgação da marca da prefeitura, que isso é o de menos, possam colocar escolinhas nos bairros com a marca dos times. Tem todo um valor simbólico para aquela criança que mora lá no Parque Timbira, para aquela criança que mora no São Raimundo, fazer parte da escolinha do Sampaio, fazer parte da escolinha do MAC, fazer parte da escolinha do Moto. Isso é tão revigorante essa criança. Isso estimula tanto essa criança, ao invés de estar na rua, está no caminho do bem, no caminho da disciplina, no caminho do esporte. O Nilzinho Santos gastou muito dinheiro ali, talvez para construir um parque aquático. Porque na primeira chuva que teve, o Nilzinho Santos ficou cheio de água e nem o jogo pôde ter sido realizado. Eu penso para o Nilzinho Santos uma parceria com a iniciativa privada. É transformar o Nilzinho Santos numa arena. Uma arena para eventos esportivos, eventos culturais, pela localização que tem o Nilzinho Santos, pela tradição que tem o Nilzinho Santos. Nilzinho Santos merece ser melhor valorizado, melhor gerido, melhor administrado. Por que a gente não vê esses escândalos de mau gasto na iniciativa privada? Porque ele tem um gerente, tem um gestor que quer lucro e quer resultado. E quando o resultado não acontece, ele cobra. Por que no poder público, em regra, é isso que acontece? Porque ele trata a coisa pública como se não fosse realmente sua. O serviço público é você ter a oportunidade de cuidar do que é seu, do que é de todos. E utilizar esse poder para servir as pessoas, não para se servir, não para se decepcionar, não para frustrar, não para decepcionar a sua família. Então, quando eu falo do Nilzinho Santos, aqui deixando consignado algumas propostas, nós vamos incentivar todos os clubes de futebol em São Luís. Nós vamos fazer parceria com a iniciativa privada para transformar Nilzinho Santos em pouquíssimo tempo numa arena esportiva que vai receber eventos culturais e eventos esportivos. E nós vamos também estimular, incentivar e cuidar do esporte amador, porque é o esporte amador que está nos bairros garantindo ressocialização e também acesso a entretenimento a muita gente. Candidato, rapidinho, só 2 perguntas de ouvintes aqui. O professor Nicanor diz: Jorge, bom dia. O que o candidato vai fazer para a gestão de resíduos sólidos em São Luís? E o professor Sandro Roberto diz:
Candidato, São Luís recebe dezenas de ambulâncias do interior todos os dias. Como será o tratamento a esse público caso seja eleito? Vamos lá, resíduos sólidos. O que era bom, o que tinha de bom, ele acabou. Como é que está a coleta de lixo de resíduos sólidos em São Luís? Cadê o comitê gestor de limpeza urbana? Não existe mais. Não funciona mais. Nossa cidade está suja. E é por essa razão que quando chove tem mais alagamento, tem mais catástrofes, tem mais problemas. A gente precisa buscar fazer, sobretudo, uma boa gestão, mas fazer parcerias. Vê, por exemplo, os carroceiros. Na nossa gestão, nós vamos trocar essas carroças de tração animal, que isso é um absurdo, por carros elétricos, por carroças elétricas. Duarte, é possível fazer? Sim, Recife fez. Sim, Maceió fez. Lá os carroceiros tiveram a oportunidade de trocar os carros de tração animal, com os maus tratos aos animais, que é um absurdo, que eu sou totalmente contra, por carros de tração elétrica. E sabe onde é que eles abastecem esses veículos? Em pontos feitos em parceria com o Equatorial. Por exemplo, vai fazer o descarte do lixo, lá tem um canal onde você pode recarregar, colocar o carro lá para recarregar. E assim a gente consegue um veículo sustentável, reduzir os gastos desse carroceiro, garantir que ele possa ter renda, garantir que ele possa ter incentivos. E tem incentivos reais, diretos e indiretos, não só com a melhoria da sua atividade, mas também por parte da prefeitura. Então são ideias, propostas como essa, que já deram certo em outras cidades, que nós vamos trazer aqui para São Luís. A outra pergunta foi sobre a questão das ambulâncias que vêm do interior. Como tratar esse público. Eu imagino que se tu fizesse essa pergunta aqui para o atual prefeito, ele ia falar, não, o problema de Socorrão são ambulâncias que tem no interior. Vem cá, tu vai tirar São Luís do estado? Vai tirar São Luís do mapa? Vai transformar São Luís numa ilha isolada mais ainda? É o problema que existe. São Luís faz parte de um país. Deixa eu explicar isso para o Bright. São Luís, ela está dentro de um país chamado Brasil. São Luís está dentro de uma região chamada Nordeste. São Luís está dentro de um estado chamado Maranhão, que além de São Luís tem 216 municípios. E quando a ambulância vem do interior, há um repasse. São Luís recebe mais dinheiro para atender. São Luís não atende de graça, recebe mais dinheiro. É por isso que eu lhe digo, Jorge, e aqui eu lhe peço o seu voto. Me dê o seu voto de confiança. Porque quando nós chegarmos à Prefeitura de São Luís, no ano que vem, nós não vamos nos furtar os problemas. Nós não vamos delegar os problemas. Nós não vamos dizer que a culpa do problema é do Brandão, que a culpa do problema é do vereador. Não, a gente vai resolver o problema. Como? Fazendo parceria e enfrentando, porque a São Luís tem dinheiro para enfrentar. Por exemplo, o Hospital da Ilha. O Hospital da Ilha tem capacidade de ser um hospital de porta aberta maior do que juntando o Socorrão 1 e o Socorrão 2. Por que não fazer parceria? Por que não transformar e explorar a capacidade máxima do Hospital da Ilha? Que é um hospital enorme. Nem 30% do Hospital da Ilha está atendendo a população. Tem espaço lá. Porque quando ele foi concebido, pensado, na época pelo governador Flávio Dino, ele foi pensado para que ele pudesse fazer em parceria com a prefeitura da cidade o atendimento de urgência e emergência. Isso eu lembro do Flávio Dino falando em urgência e emergência, mas não é dessa forma que funciona, né? Não, não é. Porque urgência e emergência tá o Socorrão 1 e o Socorrão 2, porque está na Constituição. É o município que tem que fazer. Apesar da saúde de São Luís ser mantida integralmente pelo Estado, e aqui eu digo, atendimento odontológico, só uma clínica do Sorri atendeu, nesse último ano, mais de 200 mil pessoas. Atendimento oftalmológico, tudo isso é o Estado que faz. Terapia. Sabe por que hoje a fila para um autista, para uma pessoa com deficiência, fazer sua reabilitação, ela é enorme? Porque hoje, como eu já disse, eu faço questão de sublinhar. Ou você tem um plano de saúde e torce para ele atender, ou você vai esperar na fila do TEA 12+, que é do Estado, do Servidor d'Água, que é do Estado, ou da Casa de Apoio Liminar, que é do Estado. Eu desafio o prefeito a dizer onde tem canal de reabilitação para um autista ser atendido em São Luís do município. Não tem. São Luís não tem nem maternidade. Não tem uma maternidade municipal. Então são coisas tão absurdas, que me geram indignação. Porque eu sei a dor que essas pessoas sentem. Candidato, 9h29, chegando ao fim da entrevista, sou rápido.
Um minuto para suas considerações finais e de antemão, antes de mais uma vez, só lhe agradecer. Eu sei que a agenda é corrida nesse período, mas ter vindo aqui, passado uma hora conversando com a gente, também com alguns ouvintes, foram muitas perguntas. Peço também desculpa aos ouvintes que não deu para a gente repassar todas, mas se eu ter vindo aqui, muito obrigado. E um minuto para suas considerações finais. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço todo o grupo da Rádio TV Mirante pela oportunidade de estar aqui, agradeço a todos os ouvintes que estão acompanhando, ouvindo aqui nas redes sociais, e peço a vocês apenas uma chance, uma oportunidade de poder cuidar da nossa cidade. Para São Luís tem um prefeito sério, um prefeito trabalhador, um prefeito que gosta de trabalhar, um prefeito que vai trabalhar todo santo dia, não só em época de eleição. Um prefeito que não vai inventar desculpa. Um prefeito que não vai dizer que a culpa é do vereador, que a culpa é do governador, que a culpa não é dele. Um prefeito que vai puxar para si a responsabilidade. Um prefeito que tem as mãos limpas. Um prefeito que nunca se envolveu nem se envolverá em corrupção. Se a gente conseguiu tirar mais de 180 mil pessoas da fila da saúde como deputado federal, foi porque essas mãos nunca desviaram nem desviarão recursos públicos. Não tem nenhum escândalo de corrupção, nem comigo, nem com ninguém da minha família. Eu sou ficha limpa, não sou investigado por absolutamente nada, porque eu trabalho sério. E eu combato as coisas erradas, desde a época do PROCON. O que São Luís precisa é disso. Um prefeito, sobretudo, humano. Um prefeito que vai cuidar daqueles que mais precisam. Um prefeito que vai cuidar de toda São Luís. Um prefeito que vai acabar com a fila da saúde. Um prefeito que vai fiscalizar e garantir um transporte público de qualidade. Um prefeito que não vai ficar brigando com os outros, mas vai brigar para resolver os seus problemas. E é por isso que eu peço a vocês que, com a bênção de Deus e o apoio de todos vocês, agora vai ser a nossa vez, agora é 40, bora resolver São Luís. Candidato do PSB, Duarte Júnior, deputado federal, foi o nosso entrevistado. Hoje, assim, a gente concluiu a série de entrevistas com os 8 candidatos à Prefeitura de São Luís.